Agora vamos tratar o último ponto aqui desta aula de teste hipótese, que é a ideia de teste hipótese com médias. Tá? Nos outros exemplos que nós demos, nós tratamos de teste hipóteses com proporções e a gente vai agora falar de médias, que tem pequenas diferenças em relação ao teste de hipóteses com proporções. Bem, existem duas formas de fazerem teste de hipóteses com médias. Uma é quando nós temos um desvio padrão populacional conhecido, que é uma situação super rara, né? Se a gente, em geral, estuda uma população e a gente nem sabe exatamente o valor das médias, é muito difícil a gente saber o valor dos desvios padrões. Então, a segunda situação em que o desvio padrão populacional é desconhecido é a situação mais comum. E por esse motivo, nós vamos dar muito mais atenção a essa segunda situação aqui, que é quando nós não sabemos o desvio padrão populacional e nós temos que usar o desvio padrão amostral, que é um fator conhecido, que nós olhamos para a amostra e sabemos qual é. A diferença entre um e outro é que quando nós temos o desvio padrão conhecido, nós utilizamos a nossa estatística Z, que ela é muito já familiar para a gente. Mas, se a gente temos um desvio padrão da população desconhecido, nós temos que utilizar a nossa estatística T, que nós já discutimos aqui no curso na outra aula. Se vocês tiverem dúvida, basta voltar aqui nessa playlist do canal e você vai descobrir uma aula só sobre a estatística T. Bom, vamos direto aqui mostrar como que nós calculamos. Nós utilizaremos esta fórmula aqui, tá vendo? A estrutura dela é muito parecida com a estrutura que nós já vimos falado anteriormente das proporções. Quais são as diferenças? A principal diferença é que nós utilizamos aqui o x barra contrastado com o μ, né? O μ é o valor de referência ou valor populacional, que é a hipótese que nós estamos tentando testar. E o x barra é o valor da média amostral, essa notação nós já estamos utilizando no curso. E aí embaixo aqui, este valor aqui, que é o erro padrão, né, nós vamos utilizar o S, que é o desvio padrão amostral, sobre raiz de N, que é a raiz do tamanho da amostra. Tá? Isso tudo vai nos dar o quê? Uma estatística T, que nós temos que utilizar, olhar não na tabela Z, mas na tabela T de student. E a tabela T ela tem um fator a mais que não existe na tabela Z, que são os graus de liberdade, que são esses GL. Que nesse teste simples é pura e simplesmente N-1. E aí, dependendo, né, o valor P, né, o valor P da estatística da tabela T, ela vai depender dos graus de liberdade. Ao contrário da tabela Z, que o valor P depende apenas do valor T, na tabela T, você vai precisar olhar, vamos voltar aqui e olhar para a tabela T, né, para ficar mais fácil de ver. Essa área sombreada aqui, que é o p-valor, ele vai depender não só do valor T, mas também dos graus de liberdade. Quanto mais graus de liberdade você tiver, mais próximo a distribuição T estará da distribuição Z, entendeu? Mas varia de acordo com o tamanho da amostra. Bom, vamos então direto para um exemplo onde a aplicação dessa fórmula vai ficar mais clara. Olha, vamos pegar só o seguinte exercício. Abaixo estão as notas de 0 a 10 dadas por pacientes ao atendimento de um hospital. Teste a hipótese nula de que o valor populacional é igual a 9, ou seja, a gente está com uma hipótese aqui na nossa cabeça de que as notas dos pacientes são iguais a 9. Tá? Nós queremos testar essa hipótese. Então, vamos definir matematicamente a nossa hipótese. Né? A nossa hipótese alternativa, vamos colocar aqui, H1, ela será simplesmente que, vamos assim, colocar N, eu não posso usar N, porque senão vai confundir com a notação para tamanho da amostra, né? Então, H também vai confundir com a coisa aqui. Então, vamos usar a letra T. T de nota. T de nota e um Hzinho para lembrar que é um hospital. Pronto. A nossa hipótese nula, nossa hipótese, então, é que
a nota, que é o nosso T, ela será igual a 9. Essa é a nossa hipótese nula. Hipótese alternativa, perdão. Né? E a nossa hipótese nula será então que o TH será diferente de 9. Correto? Então, nós definimos aqui hipótese alternativa e hipótese nula. E agora vamos tentar pensar uma estatística para tentar testar, né, se a gente consegue, então, refutar a nossa hipótese nula, que é assim que a gente faz teste de hipótese. Tá ok. Então, o primeiro passo, vamos utilizar o método do valor crítico, né, que é o método clássico de teste de hipótese. Então, o primeiro ponto que a gente tem que determinar, então, é verificar a zona de rejeição. Então, vamos ver onde nós temos espaço aqui, né? Eu vou colocar aqui, que eu tenho mais espaço nesse slide, então eu vou aproveitar ele. Então, tá bem. Então, nós queremos com 95% de confiança, ou seja, queremos que 95% das distribuições estejam aqui no meio. Então, ou seja, nesse caso é um teste bicaudal, né? Então, nós colocamos uma área de rejeição na parte superior da distribuição e também uma zona de rejeição de hipótese nula na área inferior. E nós sabemos que a partir de um valor T, alfa aqui, e de outro valor T, alfa aqui, que será negativo, a partir desses valores, nós conseguiringamos achar essas zonas de rejeição aqui. E as zonas de rejeição, o tamanho dela será 2,5%. Aqui. Será 2,5% aqui e também 2,5% deste lado. Tá. Qual que é o valor T necessário para eu rejeitar para mais ou para menos a minha hipótese nula? Ora, nós temos que olhar aqui na tabela T, um valor em que a área acima ou abaixo compreenda 2,5%, que é o necessário para ter 95% de confiança em um teste bicaudal. Então, nós precisamos achar um valor que essa área aqui que está em cinza seja igual a 2,5%. Olha, na tabela T, a configuração dela é um pouquinho diferente da tabela Z, e ela já dá aqui em cima as áreas de rejeição de hipótese que a gente quer. E a área de 2,5% já está aqui indicada para vocês. Como é um valor de referência, ele está até com um pouco de destaque em relação aos demais valores. Mas aí, nós não adianta sabermos assim, nosso valor P, né, a nossa área de rejeição da hipótese, nós precisamos saber também os graus de liberdade. O grau de liberdade, nem falado aqui anteriormente, é n-1. Então, o nosso n aqui é igual. Aqui está o valor das notas dadas pelos usuários, tá? Cada uma dessas notas aqui é a nota dada por um usuário. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos uma amostra igual a 11. E os nossos graus de liberdade, como consequência, serão n-1, que serão igual a 10. Pronto, aqui, 10. Então, nós temos grau de liberdade igual a 10. Então, está aqui o valor. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Tá, com 10 graus de liberdade e a nossa área de rejeição igual a 2,5%, então nós temos um T alfa igual a 2,228. Então, vamos anotar aqui. O nosso valor T alfa, já está aqui, né? Então, vou anotar aqui. É igual a 2,2, qual que é mesmo? 28. 28, perfeito.
Então, se nós, no nosso cálculo na estatística T, nós acreditarmos que nós temos um valor, uma estatística T maior que 2,228, nós estaremos nesta área de rejeição aqui. Ou, por outro lado, se a gente achar um valor negativo igual a menos, né, 2,228, vamos colocar aqui, se a gente achar um lugar menos 2,228, aí, se tiver em qualquer uma dessas áreas, significa que está na área de rejeição da hipótese nula e nós podemos então rejeitar essa ideia de que a nota é diferente de 8, de 9, né? Tá bom? Então vamos calcular utilizando a fórmula aqui, a nossa estatística T. Olha, ela tem que estar em, para a gente conseguir rejeitar a hipótese nula, esse valor T aqui tem que estar mais de 228 ou menos de menos 228, tá bom? Em qualquer um dos casos, estamos nessa área vermelha aqui de rejeição da hipótese nula. Então, vamos aqui para o Excel. Eu já convenientemente aqui já coloquei a nossa amostra aqui, que são as notas dadas pelos usuários. Então, aqui para já facilitar os nossos cálculos. Então, vamos ver os dados importantes da fórmula que nós precisamos anotar. Primeiro é o x barra. Vamos anotar aqui. Não, primeiro vai ser o T alfa, né? Isso é 2,228. Só para ter aqui de referência e nós lembrarmos dele. Depois x barra, que é o valor das médias amostrais. Então, vou usar a fórmula para calcular a média no Excel e vou calcular a média já desses valores aqui. Depois, o valor de μ, que é o valor populacional ou de referência, que no nosso caso é justamente 9. Se a gente está testando essa hipótese aqui de que a média, que agora nós descobrimos que a média das notas é 8,1, nós queremos saber se esse valor é estatisticamente diferente de 9, calculando as margens de erro e tudo mais. O que mais que é importante anotar? O desvio padrão, o nosso S, o desvio padrão amostral. Vou anotar o que é isso aqui. Vou anotar uma legenda, vou colocar assim, olha. Colocar a legenda do que significa cada um dos pontos, né, para a gente entender mais ou menos como está sendo o cálculo. X barra é média amostral. E o μ é valor de referência. Na verdade, aqui não é um valor populacional, é simplesmente uma hipótese que a gente está testando como valor de referência. Esse é o desvio padrão. Eu vou usar aqui a fórmula do Excel que já calcula automaticamente o desvio padrão amostral. Muito cuidado nessa hora, que a gente tem que calcular o desvio padrão amostral. Lembrem-se lá das primeiras aulas que a gente teve, em que eu falei que o desvio padrão amostral é diferente do desvio padrão populacional. Tá bem? Então, agora nós temos o desvio padrão desses valores aqui, é 1, quase 2 praticamente. Fora isso, agora nós precisamos saber do N. O N nós já calculamos é igual a 11. E os graus de liberdade, que são o valor populacional menos 1, 10. Tá bom? Então aqui nós temos todos os valores que nós precisamos para calcular. Vamos calcular a parte do numerador da fórmula, que é x barra menos μ. Um pouquinho mais de espaço aqui. X barra menos μ será aqui o valor do x barra menos μ. Pronto, deu um valor negativo. Tem algum problema dar um valor negativo? Problema nenhum. Isso simplesmente significa que a nossa média amostral é inferior, é menor do que o nosso valor de referência. Não tem problema nenhum matematicamente acontecer isso. Por coincidência, os exemplos que nós tivemos até aqui, esse valor sempre foi positivo, mas agora é negativo e não tem nada de errado nisso. Agora vamos calcular o nosso erro padrão, ou melhor, nosso raiz de n, né? Raiz de n é o raiz do tamanho da amostra. Vou usar a fórmula do Excel também. Aqui, fórmula raiz, calcular a raiz de n e pronto. Isso aqui é a raiz de 11. E agora o erro padrão, que é toda essa parte do denominador da fórmula.
ele será o nosso desvio padrão amostral dividido por raiz de n. Resultado 0,6. E por fim, a nossa estatística T. A nossa estatística T será o numerador, x barra menos μ, dividido pelo erro padrão. Resultado, menos 1,36. Então, voltamos aqui. Vou anotar aqui, então. Não, vou anotar aqui. Então, a nossa estatística T foi igual a menos 1,36. Aproximadamente, né? Os quebrados não contam. Ou seja, se a gente pensar aqui que a média da distribuição é zero em termos de distribuição T, né? A nossa estatística T vai estar mais ou menos aqui, olha, 1,3, tá? Ou seja, vai estar fora desta zona de rejeição inferior, porque a zona de rejeição teria que ser menor do que 2,28, e também está fora desta zona de rejeição aqui da parte superior. Resultado, o que nós podemos concluir, né? Daqui nós podemos concluir que nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Tá bem? Como consequência, né? Acho que eu inverti aqui, na verdade, a regra. Um pequeno erro aqui, olha. Talvez as pessoas já perceberam. Acho que, na verdade, o correto, pelo padrão de que a hipótese nula é sempre um sinal de igualdade, teria que ser aqui, né? Então, tá bom. Pela convenção, a hipótese nula é sempre um sinal de igualdade, a hipótese alternativa é sempre um sinal de desigualdade. Pronto, agora a gente está padronizado, né? Mas, de toda forma, nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Então, a hipótese nula, ela está não rejeitada, ela está aceita. Não é que ela está aceita, não é isso. É que ela não está rejeitada, tá bem? Por esses valores, por esse tamanho de amostra, nós não podemos afirmar que o valor das médias é diferente de 9, tá? Porque o 9 ele está dentro do intervalo de confiança. Se a gente substituir aqui o 0 por 9, ou seja, sair da distribuição normal padronizada e para uma normal não padronizada, o valor lá de 8,1 ele está fora dos 90, ele está dentro dos 95% de confiança deste valor 9. Pois bem, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese nula, agora que ela está corrigida. Pois bem, aqui está. Então, obviamente, se a gente pensar uma amostra maior, que tenha, sei lá, 50, 100 pessoas, e que também tenha uma mesma média aqui de 8,1, talvez, né, com uma amostra maior, que os intervalos, as margens de erro se reduzem, os intervalos de confiança se reduzem, talvez nós conseguimos rejeitar a hipótese de que a nota é igual a 9. Mas por esses valores dados aqui, nós não podemos rejeitar a hipótese de que o valor populacional é igual a 9. Mas enfim, vocês viram que os cálculos e o pensamento é muito parecido com o exercício que nós fizemos com proporções, tá? A única diferença é que agora nós utilizamos a estatística T e a parte aqui de baixo, nós calculamos de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas de resto, o erro padrão, né? O resto, o raciocínio é muito parecido. Eu vou fazer um desafio para vocês, viu? Que vocês tentem, então, calcular o exercício acima, só que agora utilizando os métodos do valor P e do intervalo de confiança e ver se vocês conseguem chegar em resultados parecidos, tá bem? Esse último slide aqui tem um desafio para vocês, tá? Então, finalizamos aqui a nossa aula de teste hipótese, uma aula longa, né? Difícil, né? Tem mais um desafio aqui, ó. O que aconteceria se a amostra fosse acrescida com mais 3 notas com os valores 7, 6 e 5? As conclusões mudariam? Eu também não vou responder esse exercício, não. Também vou deixar como desafio. Então, vocês têm 2 grupos de desafios. Repetir o exercício acima usando o método do valor crítico do intervalo de confiança e também pensar e calcular o que aconteceria se mais 3 valores fossem adicionados
a amostra com esses valores aqui, tá bem? Então, tentem fazer isso como exercício, será um ótimo treino.